Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Conversa Franca. Comigo, Haroldo Martins e o deputado estadual Alexandre Amaro. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com o senhor mais uma vez aqui na programação e todos que acompanham através das redes sociais e também aqui através da CNT. Fique com a gente hoje, um tema aí que para muita gente é polêmico, hein, deputado? O senhor teve uma votação lá em Brasília, Brasília ferveu por causa desse assunto, hein? Vamos falar sobre ele hoje. O assunto é a legalização dos jogos de azar no Brasil. Nós acompanhamos essa votação, fizemos um lobby forte para que não fosse aprovado. Vou contar um pouquinho sobre isso depois da matéria inicial do programa, mas não conseguimos ir na Câmara dos Deputados por uma margem até um pouquinho boa, não expressiva, ambos na faixa dos 200, os jogos de azar no Brasil foram aprovados. Vamos falar mais detalhadamente sobre que tipos de jogos. As imagens são da cidade de Las Vegas, famosa por seus cassinos, onde milhares de pessoas do mundo todo fazem as suas apostas. Mas todo esse agito de luzes e pessoas focadas em jogos de todo tipo, investindo dinheiro, ganhando e perdendo, pode vir a ser imagens corriqueiras, que poderão estar mais próximas do que você imagina. Isso pode acontecer no Brasil se os jogos de azar forem legalizados. Isso mesmo. Imagine as próximas capitais do Brasil com estabelecimentos de jogos de azar. Bingo, jogos de cassinos, videobingo, corridas de cavalos. Portas abertas para quem quiser jogar, perder ou ganhar. Apostas que vão mexer com o cotidiano de cada um e com a economia do país. A discussão está aberta e ganhou força na Câmara dos Deputados. O chamado Marco Regulatório dos Jogos no Brasil prevê a legalização e regulamentação dos jogos de azar em meio físico ou virtual, cassino, bingo, bicho, apostas de cota fixa e jogos de habilidade. O assunto vai entrar na pauta de votação da Câmara dos Deputados em caráter de urgência, logo em fevereiro, quando o Legislativo retoma os trabalhos. Um tema que tramita há 31 anos. De lá para cá, recebeu acréscimos e agora volta com tudo. Uma discussão que já mexe com todos os fóruns de opiniões do país. De um lado, os que são contra, do outro, os que aprovam as casas de jogos no Brasil. Vamos mostrar os dois lados dessa questão. Preste atenção, porque são pontos importantes. Primeiro, vamos expor os pontos que muitos acham positivo. Quem defende a legalização alega que o ramo irá gerar mais empregos e arrecadação de impostos. O texto da Câmara, que defende as casas de jogos, destaca em relatório que os jogos ilegais no Brasil movimentem mais de 27 bilhões por ano, superando em quase 60% os oficiais, que geram 17,1 bilhões. Ou seja, para os defensores, a criminalidade sairá perdendo em todos os sentidos, especialmente no financeiro. Bom, gente, estamos de volta. O assunto do programa, a legalização dos jogos de azar no Brasil. O chamado Marco Regulatório dos Jogos no Brasil prevê a regulamentação e a legalização dos jogos de azar, seja por meio físico ou virtual. Então, estaria legalizado cassino, bingo, jogo do bicho,
apostas de cotas físicas ou de habilidades. Seria incluído apostas físicas e também seria incluído as apostas virtuais por meio da internet. A questão de cassinos, inclusive esse marco regulatório, Alexandre, já passou a votação na Câmara dos Deputados. E em relação aos cassinos, não que eu seja a favor, porque não sou a favor, não fui a favor, mas os que eram contra foram vencidos pelos que eram a favor. E, inclusive, é difícil até a gente mencionar, mas até mesmo blocos que estavam supostamente para mostrar para a população que eram contra, mas por detrás das cortinas estavam indo a favor, porque se preocupam muito com a arrecadação dos impostos. Aquela conversa de bastidor, né, que nós vemos tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, aquele lobby político de muita gente, a arrecadação para os municípios, para o Estado, para o governo federal, porque isso vai desencadeando, né, uma somatória de coisas, dependendo aonde ele está, porque me parece que seria um aí por Estado, né? Então... 3 para São Paulo, Rio e Minas, aí cai para 2 e o restante dos estados da federação, 1 cassino, resort, né? É um local totalmente dedicado àquilo. E não deve ser pouca arrecadação, né? Imagine-se aí o que muitos gostariam que fosse feito aí, uma Vegas por aqui, né? Nós já temos o UFC, já temos tantas coisas aí, e colocar mais um cassino colocaria mais uma cereja nesse bolo, né? Então, eu acredito, né? O senhor que viveu intensamente isso, como não é fácil muitas vezes a gente tentar proibir ou aprovar alguma coisa onde a maioria acha que aquilo ali ficou até um tanto quanto normal. Se legalizar fica mais fácil porque não está dando para controlar. Porque o senhor sabe que maquininhas espalhadas Paraná e clandestinas tem vários lugares, né? Jogos feitos aí às escondidas, vira e mexe estouram alguns por aí, né? Esses tempos agora em São Paulo pegaram até alguns jogadores lá escondidos em um deles. Mas eles estão lá jogando assim abertamente. Então, às vezes esse pensamento, né, vai muito além do que a gente pode tentar impedir. Os números mostram que o prejuízo é grande. Vamos fazer a comparação com a questão do tabagismo. O cigarro, que é altamente o poder viciante, ele tem uma tributação altíssima. Ou seja, a indústria tabagista paga de impostos um valor altíssimo. A arrecadação é grande, mas os gastos do governo federal com doenças relacionadas ao tabagismo é muito maior do que a milionária arrecadação de impostos. Então, é uma questão de 1 por 3. Se a arrecadação é enorme, mas na faixa de 1, o gasto é 3 vezes maior, gasta-se 3. Portanto, você tem que pesar o custo-benefício da coisa. Por outro lado, se algo não é permitido por lei, mas que é numerosamente praticado de uma forma clandestina, muitos que defendem, foi exatamente o que você disse, defendem por uma questão de já existe, então vamos legalizar. O autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, colega nosso, deputado federal do PSB por Pernambuco, e o texto diz o seguinte, o texto que foi aprovado na Câmara diz que haverá um cassino por estado para cada 15 milhões de habitantes. Serão liberados 2 para as unidades da federação com até 30 milhões de pessoas, ou para aqueles com limite territorial superior a 1 milhão de quilômetros, e 3 para os estados com mais de 30
milhões de moradores. Então, 3, 2, 1 de cassino. A coisa está regulamentada de uma forma que, ao contrário daquilo que diz, e volto a dizer que eu sou contrário, mas não passou na Câmara e foi aprovado. E eu acredito que no Senado também será. E principalmente se as pessoas elas são compulsivas, e geralmente as pessoas são, nós veremos no passar do tempo, as estatísticas mostrarão o mal. E o mal sempre será muito maior do que o benefício alcançado. O senhor está falando aí, eu estou me lembrando, quando uma certa ocasião estavam liberados os bingos em São Paulo, deixa eu me recordar aqui, 2002, 2003, eu estava ali trabalhando em Santa Cecília, né, próximo ali ao Elevado Costa e Silva, o conhecido Minhocão, e ali tinha um cassino muito grande. Meio-dia, era uma fila, mas uma fila de senhoras e senhores com suas idades mais de 60 anos, assim, nesta fila para jogar. Era algo assim assustador. Quem passava e via falava, poxa, mas quantas pessoas? Porque geralmente o pessoal que estava aposentado e tal, não tinha muitos afazeres. À época também nós não tínhamos a internet como hoje, né? Então o pessoal ia, mas ia com força para os bingos. E a gente sabe que nem sempre quem vai para o bingo ganha, né? Não, por isso que é chamado jogos de azar, né? Porque se eles fossem bons, eles não seriam jogos de azar, eles seriam jogos de sorte. A pessoa, quando tem sorte de ganhar uma vez, ela perde tudo na próxima aposta. Porque já diz, ganhei mesmo, vamos ver se a sorte bate novamente, né? Acompanhe mais um pouquinho das reportagens preparadas pela produção. Daqui a pouquinho a gente volta. O assunto: jogos de azar no Brasil. Lembrando só quem está na CNT, as nossas redes sociais aparecem aí também, Haroldo Martins Oficial, Alexandre Amaro, né, a Amaro 10 lá no Instagram, no Facebook. Então as nossas redes aí, entra lá, dá um like, segue o nosso trabalho nas redes sociais. Eu sabia que o poker chegaria nesse patamar, né? Casa cheia, muitos amigos. Muitos amigos e casa cheia. Este é o Reginaldo de Campos, de 47 anos. Ele é acusado de comandar casas de jogos de azar clandestinas em São Paulo. Um homem milionário, um dos defensores dos cassinos no Brasil. Reginaldo está sempre na mira da polícia. Suas casas abrem num dia e fecham no outro, sempre com muito luxo para atrair jogadores. Gente rica e até famosos, como nessa blitz em que o jogador de futebol Gabigol e o cantor MC Gui foram encontrados e detidos, juntos com outras 200 pessoas. Porque um cacife lá parece custar R$2.500. Daqui a pouco você vai saber o que significa cacife no mundo dos jogos de azar. Os donos dos jogos que movimentam milhões de reais. Quantias que para a polícia servem também para a lavagem de dinheiro. Quando a gente está diante de um cassino, geralmente o destinatário final de todo esse dinheiro e de todo esse lucro, ele não é registrado. Vício em jogos? E será que a liberação dos jogos vai aumentar os índices? Ou criar novos viciados em jogatinas? Além dos vícios, que podem ser um fator negativo para a liberação, há outros. Segundo o vice-presidente de Assuntos Fiscais da Anfip, Crécio Pereira de Freitas, os jogos de azar têm um custo social alto. Para ele, a liberação dos jogos de azar vem acompanhado do aumento da prostituição, do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro. Muito bem, de volta com vocês. A gente estava falando que se os jogos fossem bons, não seriam jogos de azar, seriam jogos de sorte. Por quê? Eu participei de um programa na TV Câmara que nós estávamos falando exatamente sobre jogos de azar. E eu comentava o seguinte: os jogos de azar, porque para um ganhar, todos perdem. A arrecadação dos jogos são apostas. Então, perdem
todos que apostam para um ganhar. Então você quer sempre que chegue a sua vez. E outra coisa é o seguinte, as agravantes do vício, porque o vício ele é compulsivo, ele vicia, o ato é vicioso e é repetitivo. E o malefício que faz do vício é muito grande porque causa uma dependência psicológica. Então vai causar o quê? Vai causar destruição familiar, vai causar conflitos familiares, vai causar abandono de pessoas, perca de bens, vai causar moradores de rua, vai causar pessoas com problemas psicológicos, precisarão de tratamento, vai causar divórcios, consequentemente vai levar a crises, surtos, suicídios, e aí é só você nomear porque a destruição é muito grande. Eu acho que essas pessoas que estão nos assistindo agora, algumas delas devem conhecer pessoas que já perderam com jogos, né? Perderam e não perderam pouco. Eu conheço uma pessoa que é primo do meu primo, é um primo distante, de 2º ou 3º grau, que eu jovem ainda, menino, ele com um pouco mais de idade, hoje ele deve ter aí os seus 60 anos ao máximo, ele perdeu a casa no jogo de baralho. Ele apostou a casa e perdeu. Pegou as 2 filhas e a esposa e foi para a casa da minha tia porque ele perdeu. E o senhor sabe que é o seguinte, perdeu, tem que pagar, né? Não tem esse negócio de deixar para depois, ainda mais dependendo de onde a pessoa está fazendo essa disputa. Fiz uma visita a um vereador nosso também, numa certa ocasião, já faz uns 2, 3 anos, na região metropolitana de Curitiba, e ele ali nos apresentou uma pessoa que mora, né, na região metropolitana, e esse tem um vício muito grande da aquelas maquininhas de moeda, caça-níquel aí, e segundo ele me falou isso, ele disse que perdeu já mais de 6 milhões em jogos. Um construtor... 6 milhões de reais? 6 milhões de reais em jogos. Um cara que tinha um patrimônio gigantesco e foi se desfazendo. E vendeu uma casa, que era um valor grande, depois vendeu uma outra, depois vendeu um sítio. Tem algumas coisas ainda, mas continua jogando. Continua jogando. É o que o senhor falou, é um vício, né? É um descontrole total. E com isso a pessoa perde mesmo, perde o casamento, perde a sua saúde, perde a família. Perde o respeito, perde tudo, perde absolutamente tudo. É triste. É triste a pessoa chegar a essa situação. Nos Estados Unidos tem a questão de Las Vegas. Las Vegas tem uma história, porque Las Vegas é situada no meio do deserto do estado de Nevada. Quem teve a ideia de construir no meio do deserto essa cidade, que é a capital nacional nos Estados Unidos, ou a capital mundial do jogo. E ali tudo é voltado, e como os cassinos que foi aprovado nesta lei, são lugares, são resorts, são lugares de alto luxo, em que ali não é só jogar, né? Ali tem toda a questão da hotelaria, dos espetáculos, e como em Las Vegas. Mas trouxe para a região do estado de Nevada uma arrecadação enorme. Sim, a preço de quê? Porque a gente sabe, se alguém fizer uma busca na internet, busque casos de desastres e dramas vividos por pessoas que se envolveram. Na minha família mesmo, o meu pai passou por isso, né? Nós morávamos no interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, onde meu irmão nasceu. Meu irmão nasceu em 65, eu tinha 4 anos de idade. Quando meu irmão estava com 2 anos, em 67, 68, nós fomos surpreendidos por uma ordem de despejo. Meu pai era um feirante bem sucedido, tinha um caminhão bem grande, e que ele não apenas levava as coisas da banca dele, que era bem grande, mas também outros feirantes usavam o caminhão dele para suas coisas. E assim ele vivia muito bem. E ele começou a gastar dinheiro com apostas de cavalo no Jockey Club de São Paulo.
ele ia para lá para apostar. Então chegou uma situação em que minha mãe foi surpreendida com ordem de despejo. Fomos despejados, aí fomos morar na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma periferia bem perigosa, próxima da família da minha mãe, que moravam lá porque o meu pai havia fracassado. Então, para ele, aquilo foi muito ruim, o fracasso a falência que ele passou com decorrência de apostas de corrida de cavalo. E por aí vai, baralho e esse tipo de coisa, caça-níquel, que mais? Porque a gente mesmo não sabe, que a gente não é. Jogo do bicho. É muito comum, principalmente Rio de Janeiro, tem muito, São Paulo também tem, todo lugar tem, né? Mas é muito comum. E hoje, né, tem aquelas apostas que são legalizadas, né? Mega Sena. Isso tudo é legalizado, mas tem as outras que não são. Então, o problema é como as pessoas vão se comportar com tudo isso, né? Inclusive eu recebi aqui nas nossas redes sociais, tem uma pergunta aqui, se o senhor já quiser responder antes ou depois, pode ser depois, né, do intervalo, que tem mais um intervalinho mostrando, falando mais do assunto. Qual o impacto que o senhor, deputado federal Haroldo Martins, acha que terá na economia do país? Né, se isso vai melhorar, vai piorar ou vai ajudar em alguma coisa? Se o senhor quiser responder aí, depois da matéria, já voltamos. Para se ter uma ideia de quantos jogos são polêmicos, até mesmo a socialite Paris Hilton foi proibida de entrar em cassinos. A socialite riquíssima já foi expulsa não só de um, mas de dezenas de cassinos, inclusive do Las Vegas Hilton Cassino, que era de propriedade da própria família. Viciada em jogos, ela estava gastando demais e o avô, fundador dos hotéis Hilton, na ocasião resolveu bani-la, depois de ela ter perdido seu carro, avaliado em $213 mil. Agora, se a própria família fundadora de hotéis com cassinos em Las Vegas reconheceu que os jogos prejudicam Paris Hilton, imagine essa situação para nós brasileiros. Em cada esquina, todo tipo de aposta. Isso se a Câmara dos Deputados em Brasília aprovar em fevereiro deste ano os jogos de azar. Você é contra ou a favor? Os jogos de azar vão trazer benefícios ou vão trazer mais problemas para o Brasil? Então ficou uma pergunta no ar. Isso. Sobre o impacto que terá, né, na economia do país. Bom, eu tenho uma informação aqui que diz o seguinte: quem defende a legalização acredita que o ramo gerará mais empregos e arrecadará mais impostos. Segundo pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a não liberação deve ocorrer devido que com os jogos de azar aumenta a prostituição, os vícios, tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O lado ruim da coisa a gente falou desde o início. Aqui já não é mais a nossa palavra, mas sim o resultado de uma pesquisa da Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Segundo um levantamento feito pela USP, a Universidade de São Paulo, a compulsão por jogos de azar atinge 1% da população brasileira, antes da legalização. Aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o país. Então, veja bem, o benefício à economia no país, ainda que seja grande, com geração de empregos, atrair turistas, atrair todo o mercado em volta da construção desses cassinos, que serão um investimento milionário. Empresas serão usadas para isso e investimento será feito. O próprio resultado dessa pesquisa mostra, porque são auditores fiscais,
São pessoas que são acostumadas a ver a razão porque pessoas não cumprem os seus deveres fiscais, pessoas entram em inadimplência e até mesmo casos de até suicídio e morte. Então, a resposta está aí. Haverá benefícios da economia do país? Numérico, talvez. Mas e o prejuízo? O ser humano não precisa de muita coisa para viver bem. E muitas vezes, aquilo que ele tenta a todos os modos e a todo custo conquistar, para ele sai muito mais caro do que se ele não tivesse. O resultado é negativo. E a pessoa ali nos jogos, muitas vezes, ela vai para um determinado lugar para tentar preencher aquele vazio que é dentro dela, né? Uma desilusão, um fracasso, e ela começa a se enveredar por alguns caminhos, e esse caminho aí da verdade leva ela a muitas perdas. Inclusive, se o senhor me permite, as pessoas que estão aí na nossa rede social, elas podem deixar opinião também, porque mesmo aprovado, mas qual a opinião dos nossos telespectadores? Você que assiste aí a CNT, vai lá nas redes sociais, está aí o Haroldo Martins Oficial, Alexandre Amaro, né? Coloca lá a sua opinião, dê aí a sua opinião. O que você acha dessa legalização dos jogos de azar aqui no Brasil? Nós estamos já na fase final do programa de hoje, o assunto jogos de azar. Depois que foi legalizado na Câmara, porque o voto não ao jogo de azar perdeu, que era exatamente o que a Frente Parlamentar Evangélica, como eu, lutávamos, o nosso trabalho passou a ser de minimizar os danos através de um texto. Então, não será possível transações em dinheiro, somente através de cartão de crédito, débito, transação bancária, Pix, para que fique tudo registrado. É importante. Mas amanhã, Alexandre Amaro, nós estaremos fazendo uma coisa que muito melhor do que qualquer coisa relacionada a jogo do bicho, qualquer coisa relacionada a jogatina, a vícios, que é aquele que tem libertado muita gente de vícios, inclusive de jogos de azar, porque estaremos amanhã buscando a Deus por ser domingo, o dia do Senhor. Verdade, às 9h30 da manhã, na João Negrão, no número 1510, o Bispo Rafael Cavina, nessa reunião muito especial, essa reunião que tem transformado famílias, tem libertado pessoas, tem ajudado as pessoas a ter um encontro com a verdadeira felicidade. Então, você é o nosso convidado a estar, né, na Universal, perto da sua residência. Você que nos assiste de todo o estado do Paraná ou, de repente, aí de outro estado através da internet, você pode procurar aí a mais próxima de você. Você que está em Curitiba e região metropolitana, aqui na João Negrão 1510, você é o nosso convidado. Estaremos lá amanhã, deputado Haroldo. Muito bem, gente. Nós chegamos ao final do Conversa Franca desta noite de sábado. Continue acompanhando a gente, compartilhando, comentando nas nossas redes sociais, tá bem? E nós, Haroldo Martins e Alexandre Amaro, estamos sempre com vocês e vocês sempre acompanhando o nosso trabalho, e através das redes sociais, através do programa, a gente está bem pertinho de vocês. Aliás, até o número dos nossos celulares, quem acompanha a gente nas redes sociais também tem. É verdade, a gente está sempre atendendo as pessoas. Eu costumo dizer que hoje esse é o nosso gabinete itinerante, o gabinete que anda com a gente o dia todo. Tem o gabinete físico e esse hoje que é o da rede social, do WhatsApp principalmente, que nós atendemos mais pessoas do que pessoalmente. Gente, boa noite, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Forte abraço, Deus abençoe.